A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e a gente está aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Pai, por teus livramentos, Senhor. Abençoe-nos nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, entre em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire, nos ensine, nos direcione sempre mais e mais a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Provérbios, né? Provérbios é mais um livro de ensinamentos, né? A gente terminou o livro de Salmos, né? Salmos é um livro de oração e Provérbios é mais um livro de ensinamentos. Aqui ele reforça os mandamentos com mais detalhes, né? Ele vai mais a fundo nos ensinamentos. E hoje a gente vai ler o capítulo 4, que é a supremacia da sabedoria. Ouve, filhos, a correção do pai e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno, na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te afastes das minhas palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a e ela te exaltará. Abraçando-a ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Rejeita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passe de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Porém, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que clamam, para os que a acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Examina o caminho de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Ande nos caminhos do Senhor sempre. Mantenha-se em pé, direto, olhando para o alto, né? Olhando para os caminhos do Senhor. Não se desviem. Aqui Ele está nos ensinando sempre a andarmos nos caminhos do Senhor, sempre seguirmos os seus mandamentos, né? O nosso Pai, que é Deus, Ele nos ensina a andar sempre em sua direção, né? A desviarmos dos caminhos maus. Essa é a questão, né? Ele nos ensina a caminharmos na luz
que aqui nesse mundo tudo é trevas, então a gente tem que caminhar na luz para não tropeçar. Advertências contra o adultério no capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Porém, o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que estranhos não se fartem do teu trabalho, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer com o desgaste das tuas forças e do teu corpo. E então digas, como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz do que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa no meio da minha comunidade. Bebe a água da tua bica e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão as tuas fontes para fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para repartir com estranhos. Seja abençoada a tua fonte e alegrar-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus peitos te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos sempre. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e abraçarias o peito de uma estranha? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Olha só, pelo excesso de sua loucura se perderá, né? Aqui nos mostra que sempre devemos andar no caminho do Senhor e andar na companhia dos que andam também no caminho do Senhor, né? Os nossos companheiros têm que ser também os que andam no caminho do Senhor, os que realmente são filhos de Deus também, né? Não adianta seguirmos os caminhos do Senhor e andarmos com ímpios, né? A palavra de Deus nos diz que não devemos se ajuntar com os escarnecedores, ou seja, com os ímpios, né? Nós devemos se juntar, lógico que também não devemos nos afastar totalmente deles, né? Nós temos que pregar o evangelho aos ímpios, né? Eles necessitam de salvação. Jesus Cristo veio à terra pelos doentes, ou seja, pelos ímpios, pelos pecadores. Isso inclui nós também, obviamente, porque também somos pecadores, mas ele veio principalmente pelos ímpios, porque os ímpios não conhecem o plano de salvação, eles não têm o entendimento de que o mundo é uma prisão e que ao pertencer ao mundo morrerão, que será a segunda morte, a morte eterna, né? Será o sofrimento total aqui. E existe um plano de salvação que é a libertação, né? E essa libertação nos levará à vida eterna, que é uma vida sem sofrimento, que é só de alegria, de louvores. Eles não têm esse conhecimento. Então, a nossa missão é mostrar a eles que existe esse caminho. Então, a gente não pode se afastar totalmente dos ímpios, porque a nossa missão é mostrar aos ímpios que existe essa possibilidade, né? Essa possibilidade de salvação, essa possibilidade de libertação.
que essa possibilidade existe e que só depende dele participar dessa salvação. Porque Jesus Cristo veio para nos redimir, ele remiu nossos pecados, ele nos deu a possibilidade de sermos salvos, né? Ele nos salvou do pecado. Então, Deus nos ama independente de qualquer coisa. Deus nos ama e Ele está de braços abertos para nós. A gente é que tem que estender a mão para Ele, porque a mão dele já está estendida para nós. A gente só tem que estender a mão para Ele e alcançar a mão dele. Então depende de nós, né? Não depende mais de Deus, depende de nós irmos até Ele. Os ímpios têm que entender isso. Então eu digo isso a você que está me assistindo, depende de você. Você quer estender a sua mão, você quer realmente participar desse plano de salvação, você quer acabar com esse sofrimento, com essa solidão, porque essa salvação virá, obviamente, depois do fim do mundo, que vai surgir a nova terra, e lá não haverá mais sofrimento, não haverá fome, né? Não haverá guerra, mas desde já, a partir do momento que a gente segue a Jesus Cristo, a partir do momento que a gente se entrega a Deus, a gente já tem uma paz muito grande no coração, a gente já tem uma transformação dentro de nós, né? Essa transformação, ela começa de agora. A gente tem uma paz que eu posso passar o dia inteiro aqui, posso passar minha vida inteira aqui, não vou saber expressar como é essa paz. Porque Deus se experimenta, né? Deus não se explica, se experimenta. Então, somente experimentando a Deus que você vai saber o que é servir a Deus. Então, desde já, se você servir a Deus, se você nesse momento, você entregar a sua vida nas mãos de Deus, nesse momento você já vai começar a sentir a presença dele dentro de você. E você já vai começar a sentir a transformação dentro de você. Você vai começar a sentir paz e tranquilidade que você jamais pensou um dia ser capaz de sentir, jamais pensou em existir esse tipo de paz, né? Essa tranquilidade não existe no mundo mesmo não existe, só quem serve a Deus é que sente, e é maravilhoso isso. Você vai ter atribulações, vai ter problemas, como todos nós temos, todo mundo tem, porque a palavra de Deus diz que abaixo dos céus há tempo para tudo, exatamente tudo, para viver, para morrer, para abraçar, para apertar, para chorar, para sorrir, para saúde, para doença, tem tempo para tudo. Então, do jeito que tem tempo para tudo, então tem tempos bons e tem tempos ruins também. Para todos nós tem. A diferença é que quem anda nos caminhos do Senhor, a gente tem a certeza da solução. A gente tem a certeza que a solução vem e que essa solução vai vir no tempo certo. Como tem o ditado, Deus dá frio de acordo ao cobertor, a gente tem essa certeza plena, porque Deus não dá uma missão maior do que você é capaz de cumprir. Deus jamais faria isso com você. Ele sabe até onde você aguenta, ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça e mais, ele sabe quantos fios de cabelo você perde por dia. Ele te conhece completamente e ele ama você, ele sabe que você é um pecador, ele sabe que você fez coisas erradas, ele sabe que você faz coisas erradas, ele sabe que você de vez em quando tem uns pensamentos estranhos. Mas mesmo assim ele te ama e mesmo assim ele quer você ao lado dele. Ele quer que um dia você esteja ao lado dele, clamando, adorando, conversando, batendo um papo como amigos. Ele quer você na direção dele, entendeu? Então, se mantenha firme, se entregue à vida dele, se entregue nas mãos dele. Deixa ele te guiar, deixa ele se mostrar a ti. Ele se mostrando a ti, você vai experimentar. E a partir do momento que você experimentar o que é servir ao Senhor, você não vai querer mais sair da presença dele, porque é maravilhoso servir ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque a tua unção nela, Pai. Toque em seu coração, toque em suas finanças, toque em sua saúde, toque em sua vida espiritual, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque, conceda a ela a tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Eu peço a Ti por toda a minha parentela, peço a Ti por toda a parentela do Zé Carlos, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo o mal, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Teu poder chegue a cada um deles, Pai. Manifeste a Tua unção, Senhor. Que a Tua vontade seja manifestada em cada um deles, seja direcionado de acordo à Tua vontade, Pai. Que os Teus anjos dirijam-os de acordo à Tua vontade, Senhor. Eu peço a Ti por todos os Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Ti, de Tua direção, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Capacite-nos cada vez mais para proclamar a Tua palavra, para proclamar o Teu evangelho, Senhor. Coloque-nos nos lugares que o Senhor achar melhor, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja em seu coração e Deus abençoe.